Estamos reunidos mais uma vez, Cátedra Dom Helder Câmara, em um projeto em parceria com a Unesco para a promoção dos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nesta entrevista, o professor Luiz Emanuel, advogado, doutorando em Direito, é professor universitário e, no âmbito do Brasil, um dos advogados que atua no Sistema Internacional de Direitos Humanos. Professor Luiz Emanuel, qual a sua avaliação, a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, Manuel, eu acho que, antes de mais nada, é extremamente salutar, a gente ter essa oportunidade de conversar sobre a declaração, A cada 10 anos que se passa, a gente tem de comemorar e, ao mesmo tempo, perceber os desafios, A declaração, ela tem esse dado de importância histórico, Porque, afinal de contas, precisou uma grande movimentação, Um grande evento histórico carregado de sofrimento, de dor, de ação bélica, para que a declaração acontecesse. Nesse ponto, infelizmente, Por outro lado, felizmente, que apesar de toda essa investida do que a gente pode chamar, daquilo que a Ana Arendt, melhor dizendo, chamou da banalização do mal, a gente conseguiu enxergar, algo de produtivo, de fecundo, nessa questão do desenvolvimento dos direitos humanos. Então, a declaração, ela é esse ponto de partida, Isso é muito importante. É claro que, a partir daí, a cada evento histórico, a cada contexto histórico, cada período de tempo, novos desafios vão se aparecendo, vão aparecendo. Mas aí, claro, o grande ponto positivo da existência da declaração é você ter um marco. Ainda que do ponto de vista jurídico, normativo, há quem defenda que é simplesmente uma declaração simbólica, mas tudo de bom, começa com algo simbólico. Então, do ponto de vista instrumental, ela é muito importante nesse sentido, A história fez com que ela aparecesse, dentro de toda essa conjuntura lá do pós-Segunda Guerra, Mas aí ela foi um marco bem positivo para a gente. 70 anos depois da Declaração Universal, qual a sua avaliação? A minha avaliação é que esse sistema que ela criou, quer dizer, esse sistema de direitos humanos, do ponto de vista mais estrito, enquanto sistemática mesmo, normativa, realmente começa a partir dela, ela é esse instrumento de partida, ainda que, de novo, muitos acreditam que ela é um instrumento simbólico. Hoje, esse tempo do sistema é um tempo, vamos dizer assim, desafiador, para a gente não se entregar ao pessimismo, É claro que a gente não podia esperar, que a existência de um instrumento ia fazer com que tudo acontecesse automaticamente ou espontaneamente ou naturalmente, Se a gente fosse por essa linha, a gente estaria, inclusive, desmerecendo toda a construção, por exemplo, de Bobbio, quando fala que a luta, que direitos humanos, ela vem de uma luta, vem de uma construção histórica, A gente estaria, colocando por terra também o ativismo de Angela Davis, Quando ela fala dessa que a luta, ela é constante, ela é perene, é permanente. Então, existem grandes desafios. Nesses 70 anos, a gente passou por um pós-guerra, a gente passou por um sistema de criação de refúgio, da proteção do refúgio, que era para ser provisório, se tornou permanente e hoje, 70 anos depois, está no seu auge mais difícil. Hoje a gente está enfrentando a maior movimentação forçada de pessoas em busca de um novo espaço para um novo projeto de vida, Um projeto de vida forçado, um projeto de vida que não é espontâneo, então não está naquela ideia da circulação, espontânea das pessoas. Então a gente passou por um período de Guerra Fria, Então a gente enfrentou vamos dizer assim, o perigo de uma guerra nuclear, Hoje a gente está numa situação de enfrentar um novo fascismo, um novo autoritarismo, não? Então, 70 anos depois, a Declaração Universal ela está dentro de uma conjuntura de enfrentar uma conjuntura que praticamente, historicamente, deu o bojo para que ela existisse. Então, a ação contra o fascismo lá na segunda metade do século XX, hoje está sendo ditado, reconstruído. É claro que não é para um mesmo fascismo lá de Mussolini, não é o mesmo fascismo de Hitler, não é o mesmo fascismo de Salazar, muito menos de Pinochet. É claro que a gente está vendo uma reestruturação
de uma construção autoritária em todo o mundo, né? Bastante marcada não só pelo autoritarismo, mas como também pelo populismo, o que de certa forma dá uma invernizada e dá um certo tom de mansidão, coisa que, né, o fascismo lá de Mussolini não tinha, né? Inclusive o fascismo que se instalou no Brasil, né? Quando você fala o Anauê, né, que você fazia aquelas marchas, né? Então a gente não tem aquele fascismo tão militarizado, né, no sentido da sua expressão, né, hoje, mas você tem hoje um discurso muito populista. Então, nesses 70 anos da declaração, a gente está reenfrentando, né, está enfrentando uma reedição daquela estrutura autoritária, né, que de fato é esse desafio, porque esse autoritarismo ele atinge diretamente a base, né, a base política, a base filosófica do movimento dos direitos humanos na sua expressão jurídica, né, ou seja, né, a democracia. Então, sem direitos humanos, né, não tem democracia, né? Se a gente pudesse fazer assim uma metáfora, uma comparação, né? Se os direitos humanos são, né, uma grande árvore, a democracia é justamente o solo, né, onde ela está lá instalada. Quando você enfraquece esse solo, você empobrece os frutos, né? Quando você enfraquece esse solo, essa árvore pode tombar, né? Então, acho que foi um símbolo muito bacana que a gente trouxe, por exemplo, para a Escola de Direitos Humanos, né? Então, isso aí não é realmente algo meramente de design, né? Você tem uma expressão metafórica, né, essencial nisso aí, né? Então, a gente precisa cuidar dessa árvore, precisa cuidar desse solo, né? Então, hoje, eu acho que o grande desafio da declaração e de todo o sistema de direitos humanos, todos os ativistas, né, as defensoras e defensores de direitos humanos, hoje é justamente através do voto proteger isso que é a grande diferença da democracia e ao mesmo tempo pode aparecer como sua fragilidade, né? De ser aquele espaço, né, de abertura para todas as falas, para todas as expressões e com isso correr risco de enfrentar discursos autoritários dessa forma, né, que quer chegar ao poder pelo voto, né? E depois a gente não sabe o que é que eles podem, né, montar, né, fazer, né? Nessa ideia da árvore, o que você imagina para o futuro? Qual o futuro da Declaração Universal, ou seja, qual o futuro dessa árvore dos direitos humanos no Brasil e no mundo, né? O sistema hoje de direitos humanos, ele enfrenta alguns pontos que tornam sua efetividade mais, vamos dizer assim, que joga mais para frente. Então, não é uma efetividade que a gente consiga muito fortemente trazer esse caráter vinculativo. Por exemplo, a questão das recomendações internacionais, né? A questão das recomendações internacionais, elas são muito mal vistas por um determinado grupo de operadores, né, que trabalham dentro do sistema, simplesmente vendo como algo não vinculativo, né, como se fosse uma perfumaria. É claro que isso aí, né, se você vai por uma visão do mais cético, né, daquele que realmente só enxerga o direito a partir da espada, né, a figura da justiça pela espada, né, você pode, né, fazer essa fala. Claro que isso aí, né, você tem um misto de ingenuidade e um pouco também de sabotagem do sistema, né? Então, hoje, as recomendações, elas são, na verdade, um grande instrumento de soft law. Então, no sentido de, né, poder promover, né, dizer, olha, essa norma jurídica está aqui posta, né, então, Estado, a partir de que práticas a gente pode institucionalizar, que a gente pode efetivar esse direito? O que você acha que dentro da sua órbita, dentro do seu território, a gente pode fazer? A experiência do outro país no cumprimento desse mesmo dispositivo foi interessante? Pode ser replicado? Pode ser melhorado? Qual é a sua proposta? Então, na verdade, ele é um grande gatilho de uma estrutura dialógica. Então, não é nada fraco, pelo contrário, está dentro daquela perspectiva que a gente fala dos direitos humanos, no sentido de trazer, né, os seus atores para que todos sejam protagonistas. Então, isso é um dado muito positivo. Eu acho que para o futuro a gente tem de repensar, né, e insistir no uso das recomendações, né? Claro, né, tem de fortalecer também os outros órgãos, né, órgãos de promoção de direitos humanos, como a Comissão Interamericana, né, a Comissão Africana de Direitos Humanos, né, quem sabe, né, será que não vem um sistema aí asiático, né, fala aí da existência, mas eu acho que existe uma diferença cultural muito grande dentro da Ásia, a ponto de, né, tentar se uniformizar, né, um sistema asiático de direitos humanos, mas nada impede,
né, que os estados tomem essa iniciativa, né? É bem interessante também, né, você fomentar essa figura das cortes, né, das cortes de direitos humanos e promover esse diálogo, né, principalmente quando a gente traz culturas diferentes, né, usar essas cortes internacionais para que promova esse diálogo interno, né, para que aquela estrutura de direito marcadamente ocidental não ignore, né, o direito que é produzido a partir de experiências quilombolas, de experiências indígenas, né, experiência de ribeirinhos, isso aí fazendo um recorte para os grupos socialmente vulnerabilizados no Brasil, né? A questão de defesa dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, né, da população LGBTI+. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Na verdade, esse cenário já está posto, ele não precisa a gente ir muito para frente, não. A gente ainda está nessa dependência, né, dessa situação. Do exercício de uma efetivação que já está posta hoje. Né? Talvez para frente o cenário, né, possa até ficar um pouco mais difícil, né, no sentido principalmente a partir do que vai vir, né, da construção, do exercício dos direitos políticos. Então, né, de novo, né, as dimensões, né, estão mais imbricadas do que nunca. Né? Então, o exercício de direitos políticos, né, vão atingir exercício de direitos civis, né, direitos sociais, já está atingindo no Brasil, né, os direitos sociais nesses últimos 2 anos, né? E sem falar da questão dos direitos ambientais, né? Então, um desastre como Mariana não pode entrar na gaveta, né? Nem da mídia e nem do ativismo ambiental e muito menos do sistema jurídico, né? O sistema jurídico tem que dar uma resposta, né? Tem que sair dessas caixinhas, tem que fazer uma linguagem mais próxima do sujeito de direito. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, doutor. E esperamos em outras oportunidades ter sua colaboração. Uma satisfação muito grande, né? Acho que a cátedra ela tem uma força muito grande, né? Não só pelo nome, né? Mas pela história, né? Que traz de Dom Helder, né? Essa aí é uma força muito grande e, novamente, né? Reforça a questão da agenda da ONU 2030, né? A questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E o mantra de ninguém vai ficar para trás, né? Esse aí é é o nosso grande mantra, né? É o que nos puxa para esse momento, né? Ninguém vai ficar para trás. Muito obrigado.